Boa tarde, pessoal. Eu dou as boas-vindas, então, aí a todos que estão nos assistindo a nossa live Novas Visões para os Profissionais de Segurança do Trabalho. Agradeço a presença de todos e o apoio na organização desse evento pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, o Sindiospa. Eu sou Marcelo Gravano, engenheiro de segurança, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do Instituto de Cardiologia aqui do Rio Grande do Sul. Caso vocês tenham dúvidas ou comentários, podem colocar no chat, que a gente vai estar procurando atender a todos, tá? Essa live vai ficar gravada no Facebook do Sindiospa. Passo a palavra aí para minha colega Sabrina. Boa tarde, obrigada, Marcelo, pela condução inicial aí da sua apresentação. Obrigada, então, Sindiospa, por estar aí conosco desenvolvendo esse trabalho e também reforçar aqui que estamos fazendo esse trabalho em conjunto com o Grupo G20, né, o Comitê de Saúde e Segurança do Trabalho do G20. Então, sou Sabrina Andrade Spiers, engenheira química e de segurança do trabalho, atuo com consultorias na área de segurança e saúde do trabalho. Então, vamos iniciar aqui com nossa apresentação. Tudo certo? Estão me vendo? Bom, por que nós resolvemos desenvolver esse trabalho? O que nos move aqui, eu, Marcelo, o grupo do G20, do Sindiospa, o Comitê de Saúde e Segurança do Sindiospa, que a questão da saúde e segurança, ela pode ser ampliada em termos de alcançar os objetivos maiores, que é trazer manter a integridade física e a saúde dos profissionais, que é a nossa paixão aqui, né, os profissionais da saúde e segurança, e a gente acredita, sim, que existe, e que as novas visões da segurança podem ser nossa possibilidade de melhorar e alcançar esse objetivo, que é o propósito da nossa profissão. Então, com esse trabalho aqui de aproximar os profissionais do Sindiospa e do G20 e também os demais colegas que estão aqui nos prestigiando, nós trazemos essas informações para aproximar os profissionais, para que eles conheçam sobre as novas visões da segurança e, a partir de então, busquem aprofundamento. Vocês vão se apaixonar pelas novas visões e vão perceber que, sim, elas são aquilo que estava faltando para que a gente conseguisse chegar de maneira mais efetiva a cumprir o nosso objetivo, alcançar nosso propósito como profissionais da área. Então, nós trouxemos dessa forma uma breve apresentação das novas visões como uma aliada para elevar a área da segurança a um patamar estratégico. Por que patamar estratégico? Que, estando a nível estratégico numa organização, a gente consegue desenvolver melhor os trabalhos e apresentar de uma maneira efetiva como conseguimos manter a organização ou proporcionar melhores formas para que ela se mantenha no mercado, que a gente consiga atuar na sustentabilidade dessas organizações. Então, são os nossos 3 objetivos com essa nossa live de hoje e também com a continuidade dela. Quando fizemos a divulgação e a organização desse trabalho, nós pensamos numa sondagem para os profissionais que são atuantes na área da saúde e segurança do trabalho. Então, trazemos aqui uma resposta, né, dessa sondagem, mesmo para aqueles que não participaram, não era pré-requisito, né, mas nós tínhamos interesse em conhecer como está o pensamento dos profissionais hoje com relação aos requisitos e aquilo que se transforma nas novas visões, né? Então, perguntamos sobre vários tópicos que as novas visões trazem e queríamos saber como que isso está hoje no nosso dia a dia da profissão. Então, nós temos como cargo, o nosso perfil de respondentes trouxe como cargo principais respondentes, o engenheiro de segurança e o coordenador ou supervisor, seguido pelo técnico de segurança, e então também diretor ou gerente e outros. Como negócio, tivemos então uma preponderância da indústria,
seguido por saúde e agronegócio. E também tiveram outros negócios que responderam. O tempo de experiência, então, do profissional foi bastante representativo, 68% mais de 10 anos, e seguido por entre 5 e 9 anos, e depois por entre 2 e 4 anos. Então, para a gente ter uma noção de quem é que respondeu a sondagem, né, para que nós podemos depois apresentar, nós estaremos apresentando os resultados dessa sondagem nas perguntas que foram feitas. Então, uma reflexão. A segurança tradicional, como que é hoje? Quando a gente tem uma cultura de segurança já implementada, a gente tem os indicadores que estão excelentes, né? Conseguimos acompanhar as taxas de frequências, as taxas de gravidade estão bem controladas, os que acompanham as proporções das pirâmides, né? A quantidade de acidentes na proporção que a pirâmide de Bird, por exemplo, estipula. Programas de observação de comportamento estão em execução, consegue-se observar comportamentos adequados ou comportamentos que precisam ser melhorados, planos de ação que são elaborados, o sistemática de programas de observação funciona muito bem, temos procedimentos bem escritos, temos participação das pessoas na elaboração dos procedimentos, e etc. Aquelas ferramentas que a gente tem e que está em pleno funcionamento, né, no primeiro momento entendemos que está tudo funcionando muito bem. E aí, não se chega uma determinada oportunidade, uma situação, o colaborador tem alguma atitude, e ocorre um grave erro ou um erro fatal, e a gente se pergunta, mas se estava tudo bem, como é que isso pode acontecer? Tínhamos todos os indicadores estabelecendo que a estrutura está funcionando bem, as pessoas estão seguindo os procedimentos, então como que acontece um erro? Como que acontece um acidente ou até um acidente fatal? Então, a segurança tradicional, ela, seguindo, né, na linha da segurança tradicional, a gente tem o processo de investigação de ocorrência. Então, as organizações têm estipulado uma sistemática de investigação de ocorrência e, tradicionalmente, essa investigação, ela aponta lá erro humano, né, e indica a necessidade de procedimento e treinamento como ações. Agora, pensando bem, assim, quem é que se enxerga nessa situação? Quem é que já viveu isso? Ou que participou de uma investigação, ou que verificou após uma comissão fazer essa investigação e chegou até você como responsável, e percebeu que esse foi o apontamento. A causa foi erro humano, e as ações que foram indicadas é que precisa rever procedimento e desenvolver um novo treinamento com aquele procedimento ajustado. E também pode acontecer de que a política, né, de segurança não contemplava uma abordagem mais ampla, e resolveram, então, colocar essa abordagem de uma maneira como algo como, assim, a segurança é condição de emprego, né, e começam a fazer todo um desdobramento dessa política, passando para os colaboradores, então, que a partir de agora, ou estamos reforçando que a segurança aqui no trabalho, ela é condição de emprego, que precisamos ter isso em mente e que assim será feito, né, a condução dos trabalhos. E aí, em princípio, tem-se como uma situação resolvida. Todo o treinamento foi feito, o procedimento foi revisado, o treinamento realizado, e aí, novamente, uma nova situação acontece, uma situação em que erro humano foi identificado como a causa. Seguindo, então, nessa linha da segurança tradicional, o procedimento, na forma como ele é feito, hoje, ele é escrito up to down, né? Ou seja, a linha que organiza os processos elabora também os procedimentos. E nesse caso, os funcionários, os operadores, de fato, eles acabam não participando muito pouco, né, desses procedimentos. E também eles tendem a definir a forma exata de como fazer, considerando os riscos previstos naquele momento, e assim ele é escrito e levado para os funcionários para que sejam treinados. E os funcionários, eles fazem tal como está escrito, e o erro humano acaba não sendo tolerado. A questão de colocar na política da empresa que a segurança é uma condição de emprego, e isso sendo
trabalhado como uma forma de necessidade mínima, né, necessidade máxima ao mesmo tempo, o trabalhador, ele se sente acuado e ele não coloca as suas percepções com relação a riscos que ele enxerga, porque ele tem medo de ser desligado da organização. Então, a questão de estabelecer como uma condição de emprego, ele não leva a uma ação assertiva para as operações como um todo. O funcionário, ele se sente acuado e não ajuda na percepção dos riscos, ou não, ele até percebe, mas ele não aponta com medo de ser abortado ou ser desligado do trabalho, né? Então, o que a segurança tradicional, né, reforçando aqui, ela não considera a variabilidade dos riscos. Enquanto a gente está trabalhando, tem situações em que os riscos são diferentes daquilo previsto inicialmente lá no procedimento de trabalho. Então, eles não estão sempre atualizados. Quando tem uma atividade um pouco diferente e o procedimento não foi verificado novamente, segue como estava antes, esses riscos não são contemplados. E aí, caso as pessoas não se desenvolvam ou não usem a sua capacidade de perceber esses riscos, a chance de um acidente acontecer se amplifica. Então, somente treinar sobre procedimentos que não foram revisados ou que foram recentemente revisados não vai resolver o problema da segurança, né, dos acidentes na segurança tradicional. As novas visões da segurança, então, elas trazem uma luz para esse processo. Ela diz que errar é normal e isso precisa ser administrado. Então, os erros, eles vão existir, mas a gente precisa desenvolver processos, formas de trabalho que possa permitir que esse erro seja considerado normal, né, e que as pessoas possam reportar os erros, tendo um ambiente de segurança psicológica, então, que é o mínimo necessário, é ter um ambiente com segurança psicológica para que as pessoas se aproximem, então, das suas lideranças ou das lideranças necessárias, das pessoas que são necessárias para poder trazer essa situação de erro ou de uma percepção de um possível erro para que isso seja considerado dentro do processo e ajustado onde possível. E também como o erro, o acidente em si, ele é uma situação que acontece eventualidade, então somente fazer a questão de aprendizagem, de fazer uma investigação daquele acidente, para que se possa aprender com aquela situação, ela é muito pouco. As novas visões da segurança, elas fazem a aproximação de se buscar o aprendizado com aquilo que dá certo. Porque na maior parte do tempo, os trabalhos que nós fazemos, eles dão certo. Acidentes são situações pontuais que acontecem, né, em situações eventuais. Eles são eventuais. E, então, buscar aprender somente nas eventualidades, a gente está desperdiçando uma boa chance de aprendizagem, que seria nos demais momentos dos demais tempos de trabalho. Então, aprender com o que dá certo, que é a maior parte dos tempos das coisas que a gente desenvolve. A resiliência e a flexibilidade para os ajustes são necessários. Então, os trabalhos que são desenvolvidos, eles estão estabelecidos numa forma de um procedimento, mas aquele procedimento, ele não é correto ou não está definitivamente certo somente em todos os momentos, né? Então, o operador, o funcionário que está desenvolvendo aquelas atividades, ele precisa ter essa resiliência e essa flexibilidade de desenvolver os devidos ajustes conforme o momento, aquele contexto está pedindo, está requisitando. Tá? Então, é importante que se trabalhe isso com os funcionários, e aí vem a questão do ambiente com segurança, onde ele se sinta seguro, onde tenha uma abertura, para que essa conversa possa fluir, onde ele traga informações e onde também quem está ouvindo escute de uma maneira adequada e que possa ter um sucesso nessa conversa, então, de liderança para seus liderados. E
dessa forma, tendo essa possibilidade do funcionário trazer informações dos riscos que ele está percebendo, ele consegue trazer para a liderança que ele está enxergando e ele tem condições de perceber e de atuar sobre esses riscos. Então, os funcionários, os operadores, eles são os especialistas para nos trazerem quais são os momentos, os pontos necessários no processo que precisam de alguma intervenção e que ele sim pode ser essa pessoa para fazer a intervenção. Aqui, Ronald, ele é um escritor, um cientista das novas visões do trabalho, então ele tem, nas novas visões de segurança do trabalho, ele traz essa figura onde 99% das questões, que é a área verde, no tempo de trabalho, são coisas que dão certo. Então, ele quer mostrar que esse 1%, então, do tempo em que as coisas dão errado, que são os acidentes, é muito pouco tempo para a gente estar se dedicando para aprender com o que dá certo. O que dá certo é 99% do tempo. Então, assim, é difícil a gente conseguir aprender alguma coisa somente olhando para aquilo que dá errado. Então, dentro da nossa sondagem, fizemos uma pergunta que tem relação com a questão de aprendizagem sobre os eventos que acontecem. Então, a pergunta foi, aprendemos sobre o processo somente após a investigação de um acidente ou de um incidente? Então, a maioria, 80%, colocou como discorda. Sim, as novas visões trazem essa situação de que a aprendizagem, nós devemos aprender com aquilo que dá certo. E então, no caso de um acidente, a gente também vai aprender, sim, mas a gente vai fazer toda uma investigação pensando assim, se sempre deu certo, por que dessa vez deu errado? Porque na maior parte do tempo, 99% do tempo, as coisas dão certo, então 1% é que vai dar errado. E aí a gente pode investigar por que aquilo deu errado, se sempre deu certo. Então, é essa a ideia, de criar estruturas sistemáticas de aprendizagem com aquilo que dá certo. Como, por exemplo, fazer times de aprendizagem. Então, assim, no final do dia ou no final de um determinado período de tempo, fazer uma revisão dos trabalhos que foram feitos e verificar, assim, que bom, tudo deu certo, assim, e o que se acha, o que acha que foi os principais fatores que contribuíram para que aquele trabalho tenha dado certo. E assim a gente vai aprendendo mais sobre os processos e, no caso de uma situação de um acidente, então a gente possa entender que aquilo aconteceu porque alguma coisa que sempre deu certo naquele momento não ocorreu. Outro tópico importante é a questão do trabalho imaginado versus o trabalho real. Então, a gente costuma verificar na literatura das novas visões, work as done and work as imaginated. O trabalho real é aquele nessa linha branca aqui. Esse trabalho é o que a gente estabelece para uma determinada pessoa desenvolver. A gente traz para ela toda uma capacitação para desenvolver esse trabalho, tem as análises de riscos avaliadas, já executadas, pega a habilidade desse funcionário e prepara ele, então, para que ele desenvolva o trabalho. A tendência, então, é que ele, a tendência é pensar que ele vai fazer de uma maneira bem objetiva e direta, de uma forma representada numa linha reta. Então, aqui, chegar até a tarefa concluída. Mas, dentro do trabalho dele, acontecem variabilidades, que é uma expressão, uma palavra muito importante dentro das novas visões. O trabalho dessa pessoa, ele não é sempre igual. Então, aquilo que se previu numa análise de risco inicial, pode ter riscos que inicialmente não tinham sido previstos. Como, por exemplo, um determinado dia, a pessoa teve alguma situação de preocupação com seus familiares, por exemplo, agora com a questão do Covid, tem algum familiar que possa estar acometido com a doença e a pessoa está preocupada. E aí ele não tem os mesmos reflexos que no dia anterior, enfim, nos momentos normais. Então, essa variabilidade, esse trabalho já não é mais linha reta, ele se torna uma variável. Precisa driblar essa questão de preocupação e de não estar com a atenção totalmente no trabalho, ele precisa ajustar de uma outra maneira.
Ou então, faltou algum colega e 4 pessoas que antes faziam o trabalho agora precisam de 5. E aí essas pessoas não estão habituadas a fazer novos trabalhos ou mais, além daqueles que elas já exerciam. Então, se torna uma nova variável. E assim vai. Então, o que seria uma linha reta de desenvolver esse trabalho, para desenvolver essa tarefa, ela acaba sendo uma curva, né, com variações diversas ao longo do caminho e que tendem também, no final, né, chegar na tarefa concluída. E assim, como existe essa variabilidade, os riscos associados à variabilidade, eles também têm uma curva, né? Vamos chamar aqui com essa curva tracejada. Então, aqui, no momento em que esse risco, essa curva do risco coincide com a curva da variabilidade, a gente tem um acidente, tá? Então, o que as novas visões trazem, que a gente deve considerar? Que essa variabilidade existe, hoje ela já existe, mas assim, não está sendo contemplada na segurança atual, na visão da segurança atual, que a gente chama de Safety 1. Então, isso aqui é necessário ser considerado, e é por isso que a gente consegue estabelecer que o operador, a pessoa que executa a atividade, ela precisa ter essa capacidade de enxergar essas variações, para que a gente possa justamente estabelecer quais são os controles para os riscos necessários. Essa é a faixa, então, de distanciamento do risco. Os controles que a gente vai estabelecer para aquele determinado risco, eles estão necessariamente aqui, nessa faixa aqui. E é esse entendimento que vai fazer com que ele consiga definir determinados riscos diferentes dos iniciais que tinha sido pensado, para que a gente possa afastar cada vez mais essa curva do risco da curva do trabalho como ele foi realizado e evitar que essas duas se encontrem para evitar o acidente. Aquela figura ali foi de uma pesquisa feita pelo Todd Conklin. Então, as novas visões de segurança, ela também tem foco de que a empresa é um organismo como um todo. Né? E a segurança, ela está intrínseca em todas as áreas, ela não é um apêndice. Então, a questão de ver a segurança do trabalho como sendo ali aquela estrutura que somente passa dentro da área de operação para fazer uma abordagem de utilização de equipamentos de segurança, ou que é chamada somente para quando tem um problema, ela quer desmistificar essa visão. A questão da segurança estar intrínseca dentro do processo, onde as demandas relacionadas à segurança do trabalho, elas são percebidas e são solicitadas, a participação da área da segurança do trabalho, ela é solicitada em determinados e variados momentos no processo da organização. Então, desde a questão de compra de materiais, onde é possível estar dando suporte para as pessoas que efetivamente fazem a compra desses materiais, para que eles consigam buscar, por exemplo, um produto químico com uma insalubridade menor, ou com uma forma de trabalho facilitada para o processo, ou compra de uma determinada máquina que já tenha um determinado componente de segurança, ao invés de estar sendo solicitada a colocação desse componente de segurança após a máquina ter sido comprada. Então, a ideia é que a segurança esteja presente em todos os processos e que os próprios processos demandem a presença da segurança para dar uma orientação, para dar o suporte. Então, ela não é uma questão ponto final, ou lá quando necessário chama a segurança para vir aqui. Não, a ideia é que as pessoas da área da segurança possam estar disseminando as novas visões e as práticas relacionadas a ela, para que estejam presentes no dia a dia de cada processo possa ter, então, um momento de pensar a segurança e como eles podem contribuir para que o produto que a gente esteja fazendo, seja lá uma caixa que a empresa desenvolve, se ela produz caixas, a ideia é que ela produza aquela caixa com segurança, sem danificar, sem prejudicar a saúde do funcionário, e também que seja feita mantendo a integridade de cada pessoa que participou da produção daquela caixa. Então, a segurança precisa estar inserida no dia a dia para disseminar a prevenção, estando além dos procedimentos,
contemplando o contexto humano e organizacional, então, o contexto onde estão sendo trabalhados, né, onde aquele produto está sendo feito, ele é variável, né? Assim como no processo de produção existem as variáveis, o contexto também é variável, e aí essas questões de mudanças no processo, de variabilidade enquanto está sendo produzido o produto, se torna imprescindível para conseguir justamente lidar com os riscos que são dinâmicos. Então, o que se busca é trazer o empoderamento para as pessoas que estão ali na produção, desenvolvendo seu trabalho no dia a dia, para que eles se enxerguem como papéis principais e papéis importantes na percepção dos riscos que estão ali naquele momento e que eles possam estar superando esses riscos e fazendo com que o processo flua da melhor maneira, da maneira mais segura, produzindo um produto final sem prejudicar a integridade física e sem prejudicar a saúde das pessoas. Então, como que na nossa sondagem foi colocada a questão, né, uma pergunta sobre a segurança do trabalho deve estar focada somente nas atividades operacionais, sem participar de outras áreas, como compras, desenvolvimento em relação com o cliente e fornecedor. Então, aqui, 93% colocou como discorda, e, de fato, essa é a intenção, né, das novas visões da segurança, é trazer a segurança do trabalho como um componente permeado, que transita em todos os processos, para que cada um deles possa enxergar os seus trabalhos e fazê-los com a segurança necessária. Marcelo, está contigo. Vamos lá. Antes de a gente entrar no HOPE, propriamente dito, só para comentar que as novas visões de segurança, elas não são uma novidade, né? Já aplicaram há um bom tempo. Começou muito forte na área da aviação, na área nuclear, químicos, petroquímicos, inclusive área hospitalar e área militar, né? Existem alguns conceitos, né, por causa das novas visões que a gente está falando aqui. Segurança 1 e 2, né? Segurança 1 a tradicional, segurança 2, conforme o Dr. Eric Ronagel, mais avançada. Segurança diferenciada, né? O Safety Differently. E o HOPE, né? E segurança psicológica, né? Então vamos falar um pouquinho do HOPE. O HOPE foi idealizado pelo Todd Conklin, nos Estados Unidos. Ele é uma metodologia, então, que busca essa interação entre o trabalho e o homem, né? E ele tem um livro, né, desses 5 princípios do HOPE, bem interessante. Ele fala, então, que esses 5 princípios primeiro, pessoas cometem erros, né? A Sabrina já comentou aí. A gente sabe, todos nós erramos, né? A gente tem muitas tarefas nossas que ficam no piloto automático, então a gente sabe que a gente está sujeito a erros, né? E a grande maioria desses erros são erros não intencionais, né? Então a gente não pode, aí vai já para o segundo princípio, né? Culpar as pessoas. Isso vai diminuir elas, né? Vai diminuir essa reporte, vamos dizer assim, né, das coisas que estão acontecendo. Outra questão importante, então, é o contexto dirige o comportamento, né? Então, a gente sabe que o comportamento não acontece no vácuo, né? Dizer que um acidente acontece por causa de um erro, um comportamento errado, é a mesma coisa que dizer que alguma coisa caiu por causa da gravidade, né? É óbvio. Então, o que influencia, né? Que contexto é esse que leva esses comportamentos? Né? A gente está falando aqui de local de trabalho, limpeza dos ambientes, condições maquinários, ferramentas, conflitos entre funcionários, definição de metas, falta de recursos, enfim, todas as características do ambiente de trabalho que podem influenciar, né, nesses comportamentos. E a gente sabe que a gente vive num mundo volátil, né, incerto, complexo, ambíguo, então aquilo que eu falei para vocês de que só aconteciam em algumas atividades econômicas está se expandindo para quase todas as atividades, né?
O quarto princípio, então, é sobre aprendizagem, né? Aprendizagem é vital. E aí o Todd Conklin, ele afirma, né? Ou a gente culpa ou a gente aprende, né? A gente culpa e pune as pessoas ou a gente aprende. A gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, esse princípio ele é bem focado nisso, que a gente precisa focar no aprendizado, né? E deixar esse viés aí da culpa para trás, né? É evidente que pode acontecer alguma sabotagem, alguma violação, mas isso é para ser 1% da realidade, né? Então a gente não pode ficar focado nisso. E a outra questão, o quinto princípio fala que as chefias, né, ou como que a empresa reage às falhas, isso importa, né? Então a gente vem da segurança tradicional, né, muito focado nessas questões do erro, né, de tentar controlar o comportamento das pessoas, né? Então a gente precisa, na verdade, baixar um pouco a nossa ansiedade, né, quando recebe uma notícia ruim, e olhar para o viés do entendimento, né, do aprendizado. A gente só vai conseguir aprender se as pessoas puderem trazer os assuntos, se a gente reagir de uma forma com empatia, né, tentar entender aquela situação e aprofundar na análise para conhecer as causas. Né. Pode passar essa apresentação, por favor. Então, em relação à sondagem, né, a gente fez essa pergunta. Só um pouquinho que saiu. Deu. Podemos e devemos ter 0 erros, 0 acidentes e 0 danos, né? Nós, da área de segurança, ouvimos isso há muito tempo, né? A gente sempre acreditou muito nisso, né? Só que as novas visões mostram para nós que isso é quase impossível, né? Como a gente disse, todo mundo vai errar, em algum momento a gente vai errar. Então, a gente ficou meio dividido a turma, né, nas respostas ali. Discordo, 37%, quase 42% concordo parcialmente, e 20,9%, quase 21% concordo. Então, na verdade, isso vai ser uma consequência de utilizar toda essa abordagem que a gente está falando. Né? A gente foca, como a gente falou, né, no aprendizado, né? Liberdade para reportar situações. Pode passar essa primeira conceito. Essa outra pergunta da sondagem, então, questionou, né? Na sua opinião, o erro humano pode ser melhor classificado como causa ou sintoma de um determinado problema? Então, as novas visões, elas falam bastante disso, né? Que, na verdade, é um sintoma, né? Não é a causa. Então, como a Sabrina comentou, né? Muitas vezes a gente vai olhar as investigações, a causa foi o erro humano, vamos dar treinamento, vamos punir, mas na verdade a gente não aprofundou a análise, né? A gente não foi para entender o contexto e entender as coisas que estavam dando certo, que são as mesmas que gerou aquele problema, né? Muitas vezes. Pode passar, Sabrina. A outra pergunta da sondagem, então, foi para entender a origem de uma ocorrência, é melhor perguntar quem ou o que. O quem, né, direcionaria para a pessoa, para o trabalhador, né? Mas aí todo mundo respondeu certinho, seria o quê? Ou seja, entender o contexto, entender a sistemática, né? Pode passar essa pergunta. A outra pergunta, então, fala sobre perguntar quem é o responsável pela ocorrência traz segurança psicológica, ambiente de abertura e confiança dos funcionários. Então, aí a grande maioria respondeu que não, né? E está correto. A gente, nas abordagens, a gente indica aí que as pessoas tirem o nome das pessoas dos relatórios, né? Colocam uma função, um cargo, mas tira o nome das pessoas para não inibir ela de reportar as situações, né? Para a segurança psicológica é a base de tudo isso que a gente está falando, né? As pessoas têm que ter liberdade para poder se expressar, elas têm que se sentir parte do processo, elas têm que ter autonomia, que nem a Sabrina comentou, né? Para poder tocar, para mudar os procedimentos, enfim, para
para ser mais autônomo na condução dos trabalhos. Tá? Pode passar essa ideia. Essa outra pergunta, então, ela está questionando, né? Melhorando o ambiente, os procedimentos, tecnologias e apoio, contexto, né? Conseguimos reduzir os erros humanos. Foi um dos princípios que a gente falou do Hope, né? Quase 70% concorda, e realmente, se a gente trabalhar forte no sistema, facilitar, né, o sistema, tem que facilitar para o trabalhador, com certeza a gente vai reduzir a probabilidade dos erros humanos, né? Isso é uma consequência. Pode passar essa daí, né? A outra pergunta, então, procedimentos devem ser elaborados e mantidos pelos especialistas, pela liderança técnica, sem ou com a mínima participação dos operadores. Então, tradicionalmente, a gente montava os procedimentos, nós, especialistas, né, junto com as lideranças, e envolvia muito poucos trabalhadores. Né? As novas visões dizem que isso é totalmente errado, que, na verdade, quem deveria fortemente conduzir esse procedimento deveria ser o trabalhador, né? Quem está na ponta, né? Que está na linha de frente lá. Então, aí quase 98% respondeu, né, que discorda. Vou pagar tudo para o próximo. Procedimentos devem ser elaborados e mantidos por especialistas. Ah, tá, já foi. Pode passar essa pergunta. Já tá. É o comparativo agora. Está aparecendo? Não, não está aparecendo. Deu? Agora sim? Não, ainda está na pergunta do... Ué? Agora foi. Esse quadro, então, foi elaborado pelo Dr. Ron Nagel. Ele faz um resumo, né, da abordagem tradicional, a segurança 1, e a segurança 2. Então, quando a gente fala da abordagem tradicional, a gente diz que a segurança é quando o menor número possível de coisas está errado. Né? E o princípio de gestão de segurança ele é mais reativo, ou seja, eu respondo depois que alguma coisa aconteceu. Né? Ou se a gente classificou algum risco como inaceitável. E a visão do fator humano na gestão de segurança, na segurança tradicional, é visto como os seres humanos são vistos predominantemente como um risco ou um perigo. Eles são um problema a ser resolvido. Né? Isso é o que a gente, ao longo dos anos, tem ouvido falar fortemente. Né? Então, as novas visões trazem essa nova abordagem. Não, que a segurança não é a ausência de coisas erradas. Ela é a capacidade do sistema de gerar a maior quantidade possível de coisas certas. Em relação ao princípio da gestão de segurança, ela é mais proativa, porque ela dá foco nas coisas que dão certo, né? Tentar prevenir continuamente os acontecimentos e eventos. E a visão do fator humano na segurança 2, ela diz que os seres humanos são vistos como um recurso necessário para a flexibilidade e a resiliência do sistema. Eles oferecem soluções flexíveis para muitos problemas em potencial. Ou seja, é o trabalhador que conhece, né? Ele que está lá no dia a dia e é ele que a gente tem que empoderar, né? Pode passar essa dúvida. A gente tem mais uma pergunta da soldagem, né? Se precisamos controlar o comportamento das pessoas. Aí mais de 50% discordou. Na verdade, como a gente tem falado aqui, né, a gente vai acabar influenciando o comportamento no momento que a gente trabalhar no sistema, né? Mas não controlar o comportamento, né? Então, os antigos aí que têm vivido aí os programas de segurança comportamental sabem que a gente, né, tem algumas coisas que realmente funcionam, mas a grande maioria não dá certo. Pode passar essa pergunta. Bom, em resumo, então, a gente precisa ajustar a cultura da empresa gradativamente para fazer, então, esse equilíbrio, esse balanço entre responsabilidade e autonomia, de uma forma resiliente, ou seja, que a gente consiga se ajustar, né, conforme as dificuldades vão surgindo. Ciência humana integrada com a ciência técnica, então, sistema sociotécnico, né, máquinas, mas a gente tem as pessoas, então a gente precisa ter essa visão completa de junto nessas duas áreas. Mudar a visão do acidente, é isso que a gente está falando, né, de tirar o nome das pessoas e começar a focar nos processos.
criar sistema de gerenciamento de mudanças na organização, ou seja, hoje em dia as coisas mudam muito rápido, então a gente precisa estar avaliando os riscos, né, estar envolvendo as pessoas para administrar isso, para não surgir ali na frente algum imprevisto. E, novamente, a cultura participativa, né, o trabalhador tem que ser o especialista, ele tem que ser o líder de tudo isso, né? Autonomia na operação. Pode passar, Sabrina. Foco, então, na confiança, dignidade e respeito, ética, né? Então, vocês vão ver que o Sidney Dekker fala muito isso, que a segurança ela não deve ser burocrática, ela deve ser uma questão ética, valores, né? Segurança psicológica é a base de tudo, é isso que eu estava falando para vocês, né? Tem alguns livros, inclusive em português, né? A maioria dos livros das novas visões está tudo em inglês, né? Mas o livro da Amy Edmondson está em português, que é As Organizações Sem Medo, que fala muito forte sobre segurança psicológica. E a resiliência, né? Que é a capacidade, então, da gente ir se ajustando conforme as dificuldades vão surgindo, né? E times de aprendizagem, né, que Todd Copley fala bastante sobre isso, que é justamente que as pessoas que planejam e as pessoas que fazem o trabalho se reúnam 15, 20 minutos todo dia no final da jornada para ver o que deu certo, né? Eventualmente alguma coisa deu errado, mas, vamos dizer assim, 90% do tempo as coisas vão dar certo. Então, o que a gente aprendeu com isso? E está discutindo isso de forma aberta, né? E gerando sempre aprendizagem e melhoria contínua. Pode passar essa aí, né? E é isso que a Sabrina tinha comentado antes também, né? Que tudo isso vai acabar trazendo, então, a segurança para um novo patamar, né? A gente, de uma área técnica, a gente percebe que a gente começa a ter uma abrangência muito maior, né? Inclusive, essas novas visões, a grande maioria dos escritores são sociólogos, filósofos, psicólogos. Então, as novas visões, elas não são só da segurança, né? Uma área técnica, não. Ela é uma área estratégica, é uma área que está afetando toda a empresa, né? Dando uma sustentabilidade para as organizações. Ser transformada, né, numa facilitadora estratégica, participando da sustentabilidade do negócio. Isso aí. Pode ser. Uma outra pergunta que foi feita, né, se a área de segurança é responsável por buscar, facilitar, apoiar o desenvolvimento de processos mais seguros na organização. Então é isso que a gente está falando, né, tem que ser um apoiador, tem que ser um braço mais estratégico, né, de elementos técnicos. E a grande maioria concorda, né, que a gente tem que fazer esse papel aí de apoio entre as áreas, né. Pode passar. Para a gente não ficar muito só na teoria e para trazer alguma questão mais prática, a gente trouxe esse chart aí que mostra 2 navios sonda da Petrobras. Foi entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2019 que o resultado desses navios, eles eram um dos piores do ranking lá, de todos os navios da Petrobras. Então, eles tiveram liberdade para poder implementar tentar algumas metodologias, e eles aplicaram as metodologias dos fatores humanos, utilizaram todos esses conceitos que a gente está falando aí com vocês, aproveitaram muitas ferramentas que eles já tinham, e em 4 anos, a gente estão vendo aí que eles conseguiram aumentar a produtividade, que é essa linha vermelha, e ao mesmo tempo reduzir as taxas de acidentes, né? Então, a aplicação dos fatores humanos, ela traz isso, né? Traz a melhoria da produtividade, melhoria da satisfação, engajamento dos funcionários e a queda das taxas de acidentes, né? Que é a visão mais tradicional. Pode passar essa vida. Bom, a gente fez esse evento, né? No vídeo a gente explicou isso para fazer uma abertura, para fazer uma visão geral e para incentivar vocês aí a estar assistindo, então, na semana que vem, o Adilson, né, que é um profissional sênior da área, que tem bastante experiência nessa área de novas visões, para trazer alguém do Brasil, né. Tem, acho que um vídeo aí nessa sequência. Sim.
É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Meu nome é Luiz Monteiro. Trabalho há mais de 25 anos com gestão de segurança. Primeiramente, quero agradecer ao Marcelo e à Sabrina por esse gentil convite de estar falando a respeito das novas questões da segurança. Como tudo, a complexidade das relações organizacionais também mudaram para maior complexidade. Assim, as empresas, elas não conseguem mais, praticando aquilo que vem sendo praticado há 70 anos, com teorias puramente focadas no comportamento do trabalhador no final do processo, como uma forma efetiva da redução e do bem-estar da organização dos acidentes. É nítido dizer que a organização hoje, ela depende, ela precisa ser um organismo vivo, onde o conhecimento é aproveitado em todas as suas instâncias. Não é simplesmente a criação lá na engenharia, ou mesmo nos processos, que determina a efetividade do processo de saúde. Com certeza, o trabalhador ele tem uma fundamental participação desse conhecimento, através do seu desenvolvimento de conhecimento na prática daquilo que ele faz. O conhecimento tácito. Então, dessa forma, integrando esses conhecimentos, permite que a empresa possa atingir os seus resultados de negócio com mais efetividade e, ao mesmo tempo, ter um ambiente seguro. As novas visões vêm justamente para preencher essa lacuna com respeito à participação dos funcionários efetivamente e todo o corpo da empresa na prevenção. Ela é um caminho, não é um checklist ou uma planilha eletrônica ou um método que se aplica diretamente. Na verdade, os conceitos é que moldam a condição da empresa e do negócio em desenvolver um ambiente seguro, através da participação do todos. Então, para a gente poder conversar um pouquinho mais, trazer exemplos práticos, Marcela e Sabrina me convidaram para a próxima semana, na quarta-feira, dia 24, poder estar com vocês novamente aqui e poder estar falando um pouquinho mais, dando mais detalhes do que é essa minha vivência na prática das novas decisões de segurança. Prazer enorme estar aqui novamente e aguardo vocês até a próxima quarta-feira. Um abraço. Então, semana que vem, né, na quarta-feira, a gente vai ter a ilustre presença do Adilson aí, 19h30, né, Sabrina? Isso aí. Então, pedimos para que quem ainda não tem colocado na agenda, ou para quem já colocou, para que se organize, né, para participar, que vai ser muito bom, assim, ele tem uma vasta experiência e traz essas vivências dele como uma forma para a gente poder ver como aplicar na nossa organização, né, cada um no seu espaço atual de trabalho, e ele traz nessa ótica de serem conceitos, né, e os exemplos deles como uma forma da gente enxergar e avaliar se para nós isso é possível ou se eu posso dar uma adaptada, né? Então, ele traz ideias para como desenvolver esse trabalho na organização. Pode continuar, Marcelo. Tá. Aí a gente está listando, né, alguns principais autores que tratam, né, que tem pesquisado, estudado, publicado diversos materiais, né? Como eu disse, a maioria está em inglês, infelizmente. E aí, mais uma vez, importante a gente plantar essa sementinha aqui no Brasil, né? Para quanto mais gente estudando, se aprofundando, melhor, né? Mais coisa a gente vai conseguir produzir para nossos colegas aí, para quem depois da sequência do nosso trabalho, né? Pode passar a seguir. Há também alguns links de material, de alguns papers em português, né? E aí vocês conseguem pesquisar depois, e a gente tem um grupo no LinkedIn de Novas Visões, né? Tem um grupo também no Telegram, enfim, tem algumas fontes aí para vocês irem atrás, né? Como foi comentado aqui, não é um programa, né? Não é um checklist, é uma filosofia, né? Então a gente precisa ler, se instruir, se inteirar e aplicar isso conforme a realidade de cada empresa, né?
Pode passar, Sabrina. Bom, a gente separou algumas perguntas aqui, né? Eu vou fazer a primeira pergunta para a Sabrina, então, aqui, né? Sabrina, segurança 1 vai deixar de existir? Então, a segurança 1, né, o Safety 1, ele não deixa de existir, né, porque a gente considera todas as questões que se desenvolvem hoje, que a gente vem fazendo, elas são importantes, né, porque cada organização tem sua maturidade, então, tudo que ela fez até o momento serviu muito bem, até em determinado período, pode ser que ainda esteja servindo bem, mas a gente tem, então, esses conceitos do Safety True, né, o Safety Different, do Hope, como sendo algo para agregar, para conseguir elevar, então, os nossos trabalhos para o patamar de uma área de segurança mais estratégica. Então, não deixa de existir a segurança 1, mas, assim, esses novos conceitos, as novas visões vão poder trazer mais suporte para que os profissionais consigam desenvolver melhor, então, as atividades e elevar esse patamar para um nível mais estratégico da organização. Certo. E temos mais uma pergunta aqui, então, Marcelo. A questão de... Deixa eu achar a pergunta aqui. Se as novas visões, se elas se aplicam somente a organizações com sistemas sociotécnicos complexos, ou se organizações com sistemas mais simples também se aplica a elas. Com certeza, as empresas que têm riscos mais altos, né, empresas que têm necessidades de processos muito complexos, já deram esse passo, já iniciaram a implementação, né, das novas visões. Mas como a gente vive num mundo que a tecnologia está tomando conta, que as variáveis são a quantidade de variáveis é muito grande e muda o tempo todo, eu entendo que isso não tem volta. Acho que todas as organizações devem estar adotando isso mais cedo ou mais tarde, né? Claro que processos mais controlados, mais simples, talvez fique com um segundo momento, mas eu vejo como inevitável, não tem como voltar, né? As novas visões precisam ser implementadas, né? A gente dá um salto desse patamar que você está falando e para que as empresas se tornem sustentáveis, né? Isso mesmo. Sistemas sociotécnicos complexos já estão com seus trabalhos em andamentos, né? E os que são mais simples, eles vão ter etapas mais simples para implementação, então, das novas visões. Mas, sim, todos os sistemas que têm, que a gente chama de sociotécnicos, são aqueles que têm a interação de tecnologia com o homem. Então, sempre que houver a participação do homem, né, o sócio, do termo sociotécnico, vai existir uma certa complexidade, sim, e justamente como as variáveis estão muito interdependentes hoje dentro de um determinado processo, tem a variável da pessoa, tem a variável da máquina, a variável da matéria-prima, do tempo, essas todas têm uma inter-relação cada vez mais dependente, são interdependentes mais do que no passado era, né? Então, a gente tem ali que matéria-prima precisa ser comprada, né, just in time, para não ter estoque, e as pessoas precisam saber fazer uma determinada operação, e talvez precise saber fazer duas ao mesmo tempo para ter, né, mais aproveitamento das pessoas dentro da organização. Então, se acontece de uma matéria-prima faltar, já impactou nas demais variáveis. Então, sempre essas variáveis estão muito dependentes uma da outra, cada vez mais. Então, sim, as novas visões se aplicam a esses sistemas sociotécnicos complexos e não tão complexos, mas, sim, a todos eles. E se tem uma receita, Marcelo, pronta para que a gente possa implementar as novas visões nas organizações. Essa é a parte que a turma não gosta, né? Porque a gente gosta de um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Um checklist pronto, mas não tem, né? O que a gente falou, a gente precisa entender os conceitos, a gente precisa convencer a alta administração, né?
mostrar que dá resultado, que tem muita coisa sendo aplicada aí fora e dá resultado efetivo, e começar a montar os grupos, os times de trabalho, talvez escolher uma área piloto, implementar e colher os resultados, enfim, a gente não tem volta, tem que focar nisso, né? Sim. Acho que para a gente iniciar, opa, surgiu uma pergunta aí. Qual a dica para envolvimento de todas as áreas participarem dos processos de envolvimento da segurança do trabalho quando a cultura de segurança é limitada? É o que eu falei, né? A gente precisa bater lá na alta administração, eu preciso 30 minutos do seu tempo, eu preciso lhe apresentar aqui, mostrar exemplos, mostrar que dá resultado, né? Que traz vários benefícios, pedir a liberdade para começar a plantar essa sementinha em algum local, conseguir alguns aliados dentro da empresa, né? Aqui eu já estou fazendo isso, eu tenho mandado material para várias pessoas, estou costurando controle de infecção, com o pessoal do núcleo de segurança do paciente, enfim, tem que fazer isso a várias mãos, não tem jeito. Mas é um trabalho de formiguinha. Isso, Júlia, é um trabalho de formiguinha, mas a gente precisa dar a cara, né? Aparecer nos processos, passar lá pelos lugares, aparecer, dar um oi, sentar, conversar, levar um caos verdadeiro e dizer como poderia ter contribuído, né? Então, assim, os profissionais da segurança, eles precisam buscar aqueles relacionamentos, ser visto, para ser lembrado, né? E levar essa conversa de aproximação, de engajamento com as pessoas, né? Até que em determinado momento alguém chega e diz assim, vou chegar lá e vou chamar fulano, Sabrina, Marcelo, que eles vão me dar uma ajuda aí como destrinchar, descascar esse abacaxi, né? Então, assim, vai ser lembrado em determinado momento, mas primeiro precisa estar por perto, dar uma passada, conversar com as pessoas, trazer né, aparecer e levar uma conversa boa, assim, com as pessoas, né, se colocar disponível enfim, né, relacionamento, isso é muito importante, porque se a gente fica somente sentado ali no administrativo, ali, né, no escritório, o pessoal não vai te ver, e aí não vai lembrar de ti e também não vai contribuir, né, então justamente, é bem importante a questão de relacionamento, de estar permeando para que possa depois ser lembrado, né. Perfeito. É um papel muito forte na nossa área, né, de fazer essas pontes, né, entre os setores, né, destravar algumas coisas que está, por exemplo, o pessoal da manutenção está devendo alguma coisa com o setor ABC, vai lá no gerente da manutenção, conversa com ele, né, faz isso que a gente está falando, né, aproxima as pessoas, né, mostra o impacto das coisas e aos pouquinhos a gente vai, né, aos pouquinhos a gente vai chegando. Não é uma coisa simples, mas também precisa começar para poder chegar num nível bom, assim, né, de conseguir engajamento com as pessoas, né, e isso dentro da segurança 1, né, que considera mais a questão técnica, normalmente não tem essa abordagem de relacionamentos, né, do humano com humano ali, então a gente não tem esse hábito, né, de fazer relacionamentos dentro da organização, tá? Isso é uma parte da Safety One, né, da segurança tradicional, que precisa ser evoluída também, né, então é uma abordagem das novas visões que vão trazer essas oportunidades de ampliar a visão da segurança dentro da organização, né, chegando a um patamar melhor, né, para a sustentabilidade da organização. Então, perfeito, muito bom. E assim, então, para resumir, né, tudo isso que a gente falou, gente, novas visões é foco no que dá certo, né? Então, a gente sair desse platô, desse patamar que a gente vem da segurança tradicional, né, e começar a olhar as coisas que dão certo, que é a grande maioria. A partir daí, a gente aprender. Então, mudar, né, a nossa definição de evitar que alguma coisa dê errado, que é a nossa visão tradicional, para garantir que tudo dê certo, que pelo menos o máximo possível de coisas dê certo. E é a capacidade de a gente ter sucesso em condições variáveis, de modo que o número de resultados pretendidos necessitados seja o mais alto possível. Então, esse é um resumo geral e a gente espera vocês aí para o webinar, então, da quarta-feira da semana que vem. A gente está bem feliz aí de estar trazendo esse assunto para vocês.
e espero que mais gente se engaje nesse assunto. Nessa linha. Isso, então, a nossa ideia hoje era trazer essa palha inicial, né, e deixá-los com vontade de quero mais para a semana que vem, então vermos, digamos assim, mais práticas, né, e vivências bastante ricas que possam estar nos fomentando de ideias e insights, para que aí possamos começar a pensar um pouco mais no assunto e trazer aí ideias para as aplicações nos ambientes de trabalho. Então, obrigada aí a todos que participaram, nos prestigiaram, né? A gente espera vocês, então, na próxima semana, aí na quarta-feira, às 19h30, com o nosso colega Dilson aí, que está bem faceiro, que vem nos prestigiar aqui. Obrigada, me despeço, então. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos aí.